Oi, o Sensações está começando agora. Estamos na semana de lançamento da campanha de esclarecimentos sobre a endometriose, uma doença que atinge cerca de 15% da população feminina e, pasme, entre os 15 e os 45 anos. Para falar sobre essa doença, que pode até causar a infertilidade, vamos conversar com o ginecologista Marco Aurélio de Oliveira. A gente começa o programa falando da endometriose. O que é mais surpreendente é essa questão da idade, né? São mulheres jovens, em plena vida, fértil, prontas para o mercado de trabalho. A endometriose acontece justamente nas mulheres que menstruam. E aí você vai de 11, 12 anos até 49, 50 anos de idade. Então é na fase mais produtiva da mulher. E ela realmente causa um impacto importante assim, na vida da mulher? A dor? Na verdade, a endometriose ela causa dois problemas muito sérios. Um, que você acabou de falar, é a dor. E não é pouca dor, é uma dor muito forte. Começa normalmente com cólica menstrual, porque a questão é que a mulher acha que cólica menstrual, qualquer cólica menstrual é normal. E isso não é verdade. Existem algumas cólicas que são comuns, que faz parte da vida da mulher. Mas a cólica da endometriose é um pouco diferente, é uma cólica extremamente forte. É muito comum quando a gente... Às vezes uma perguntinha só você já pode suspeitar se é endometriose. Você pergunta a sua intensidade da sua cólica. Se você der uma nota de 0 a 10, qual a nota que você dá? Se essa mulher falar que é 8, 9 ou 10, dificilmente essa cólica é uma cólica, digamos, entre aspas, normal, se é que alguma dor pode ser considerada normal. Mas enfim, então se a nota... Mas não é uma coliquinha, não. Não é uma coliquinha. Que tomou um remedinho para dor e passou, não é, né? Não, não é essa. Ela vai na emergência, usa remédio sempre para dor, melhora às vezes não melhora, chega a ter náuseas. Aumenta a quantidade de remédio. Aumenta a quantidade de remédio. E às vezes busca o uso da pílula para diminuir a cólica. Então é muito comum você pegar pacientes que têm história de endometriose com o uso de pílula por conta da dor, por conta da cólica. E pasmem que o diagnóstico da endometriose no mundo, não é só no Brasil, o retardo do diagnóstico é de 8 a 10 anos. Então, ela sofre por 8 a 10 anos com dor até alguém dizer que ela tem endometriose. E às vezes chega em algumas formas mais avançadas, que a gente chama de endometriose profunda. São endometrioses graves e que realmente... E essa dor vai aumentando, não é só cólica. Ela começa a ter dor no ato sexual, de acordo com a posição, pela localização que a endometriose fica ali atrás do útero, começa a ter dor para evacuar, começa a ter dor lombar, muito forte, dor na raiz da perna, que corre até o joelho, acha que é problema do ciático. E é curioso... A dor pode até confundir, né, nesse caso. Agora, eu queria que você falasse, você falou em endometriose profunda, você tem um livro que diz, que é de pergunta e resposta, portanto é muito prático, né, e tem como título endometriose profunda. A profunda, ela pode ser rasa? Essa pergunta é muito boa, né? Mas a endometriose profunda, ela se refere mais à infiltração, porque as pessoas têm até dificuldade de entender o que é endometriose. Pois é, o que é? O que é É tipo uma carne que cresce? O endométrio é o tecido que recobre o útero por dentro. Um tecido normal, que é eliminado na menstruação. Só que, durante o período menstrual, parte desse tecido vai caindo dentro da barriga todos os meses, vai passando pela trompa, vai caindo dentro da barriga, e algumas mulheres com alguma dificuldade imunológica ou agressões ambientais, uma série de outros fatores externos, não conseguem combater esse tecido que vai caindo todo mês. Então, você imagina, desde os 11, 12 anos, e vai 15, 18, 20, 25, 30, sem nenhuma interrupção. Porque hoje a mulher, ela engravida muito menos e muito mais tarde. Então faz com que ela menstrue muito. É muita menstruação. Isso, em algumas mulheres, então pode acontecer que esse tecido que sangra em cima das estruturas, dos órgãos dentro da barriga. Vai acumulando. Acumulando e vai infiltrando. Então, o profunda é que esse tecido, ele vai, digamos, está em cima do intestino, começa na superfície. E dá aderência. E depois ela vai penetrando. Então, essa paciente pode ter, às vezes, pode fechar o intestino. Nossa. Fechar o intestino. Caramba. Fechar. Nós estamos com uma paciente agora que descobriu, 26 anos de idade, ainda não operou, 26 anos de idade, que descobriu
na emergência em que foi necessário uma colostomia porque fechou o intestino. 26 anos de idade, muito nova. Mas como é que consegue exatamente saber isso? Você colocou que tem uma dor muito grande de cólica de 8 a 10, mas como é que daí o médico vai chegar e falar, não, é isso? Há um exame? Essa é uma pergunta ótima. Não é tão fácil, né? Se fosse fácil, até talvez a gente não tivesse esse problema de retardo de 8 a 10 anos. Primeiro é suspeitar clinicamente, como você está perguntando. É o primeiro alerta. Pode não ser endometriose? Pode não ser. Mas não tem tantas doenças que dão cólica, que progride, que aumenta nessa intensidade. É muito difícil. Praticamente a endometriose é uma das únicas doenças na jovem com esse grau de dor. Mas não pode fazer ressonância? Uma coisa Isso. assim? Então, o diagnóstico final, ele vai muito para aquela técnica, aqueles furinhos na barriga, que é a laparoscopia, que você olha dentro da barriga. Só que hoje em dia, ela não é usada para o diagnóstico. O diagnóstico, a Leda até já matou a charada. A ressonância é um dos exames mais fidedignos para fazer o diagnóstico da doença profunda. Por quê? Nessa endometriose superficial, mais rasa, como você chamou, às vezes não aparece na ressonância. E isso, uma menina de 14, 15 anos pode ter uma forma mais superficial, não aparece na ressonância, ela continua com a dor, não acredita que tem a doença, quando tem 28 ou 30 anos, quer engravidar, porque o outro problema da endometriose é dificultar a gravidez, faz uma ressonância, por exemplo, mostra um nódulo no intestino de 2 ou 3 centímetros, que já vinha sentindo dor há muito tempo. Mas você sente outro tipo de dor que não cólica menstrual, por exemplo, para endometriose? Quando tem uma obstrução no intestino, acho que deve dar outro tipo de dor, né? Isso. O que acontece, ela Faz começa... sentido. Não, com certeza. Quando começa com cólica e vai aumentando a intensidade, a duração e começa a aparecer outros sintomas. Dor na relação de acordo com a posição. A mulher, às vezes, até para, às vezes, ou dói depois. Isso de forma consistente. Dor lombar baixa, forte. Inclusive, é comum ir no consultório ter ido já no ortopedista achando que tem problema de coluna. Olha. O sangue na barriga faz o quê? Irrita, distende a barriga. Então começa a ficar com a barriga muito inchada e cheia de gases. E às vezes tem um diagnóstico do gastro de cólon irritável, que é uma doença que irrita o intestino. Então quase todos os pacientes jovens chegam no meu consultório já foi no gastro com diagnóstico de cólon irritável ou no ortopedista por questão de dor lombar. E aí essa dor pode ter dor para evacuar, sim, pode ter dor para urinar, quando o nódulo profundo atinge a bexiga ou o intestino. Aí fica esse conjunto. Deixa eu perguntar uma coisa. Pelo que você colocou, isso é uma anomalia. É isso. Quais são as origens, normalmente? Qual a origem da endometriose? Ela vem porque a mulher menstrua. Isso é uma questão, menstrua muito por muito tempo. Nem todas que menstruam... Mudou o comportamento da mulher, né? Como mudou o comportamento, é uma doença que vem da mudança comportamental, né? Porque antigamente se engravidava 8 vezes, Claro. né? 7 vezes. Mudou completamente. Tinha interrupção da gestação e da amamentação. Hoje não tem essa interrupção. E fora isso, você tem uma agressão ambiental, alimentar. A maioria das doenças que existem vem pela boca, né? Isso é milenar. Então, o que você come, o que você respira, isso atua no sistema imunológico, não tem jeito. Mas o número de menstruações, número de vezes, diminui a gravidez. Isso tudo leva, hoje a gente acredita que 20% das mulheres têm endometriose. É muito. 1 em cada 5 tem. Isso é um número E é mais absurdo. complicado porque a ressonância não é simples de marcar, né? Não é. É difícil. Não é. Pelo plano de saúde, pelo SUS, por todos os caminhos. Existe também nas formas, tudo que a gente está falando aqui são as formas mais, essa do livro, é a forma profunda, que é a mais grave. Como eu falei, a superficial não aparece na ressonância. E você Mas tem que a superficial vai virar profunda em algum momento. Esse é o problema. Por isso, esse é que é a questão. Então, Mas- a questão é ir logo. Cólica não é normal. A campanha tinha que ser assim. Você não tem que ter cólica, né? Ou pelo menos aquele alerta, né? Procura. Vários dias, né? Porque Vários... você tem uma coliquinha e tal, passou, você tomou um remedinho, aí botou um saco de água quente, ela passou. Exato. Aí essa é cólica. Exatamente. A outra cólica forte, que a pessoa fica até incapacidade de trabalhar, porque isso afeta o mercado de trabalho.
É isso A que eu ia economia falar. também, né? Exatamente. Sabe o que é Porque pior? todo As mês pessoas a mulher não ligam pra menstrua, isso. hein? As pessoas acabam não ligando para isso. Você vai falar com o chefe, com alguém no trabalho, com a família. Ah, lá vem essa mulher fazem- reclamar de é, novo. Não, essa mulher que É o mimimi, é a mulher chata, é reclamona, vai trabalhar, para que fica reclamando todo mês, sabe? E a O sua- pior é isso. É só cólica ou o fluxo também aumenta ou diminui? A endometriose normalmente não aumenta o fluxo, é o contrário, porque o fluxo menstrual em excesso por algum motivo, alguma característica da mulher, esse excesso de sangue, a gente sabe que vai ter um refluxo maior. Então, quanto mais menstruação e quanto mais refluxo do sangue todo mês para dentro da barriga, maior a tendência de ter endometriose. Então, quem tem um mioma ou tem alguma obstrução ao fluxo, tem um fluxo aumentado por natureza, pode ter uma tendência um pouco maior da endometriose. E no trabalho isso é importante, porque no trabalho a endometriose ela atrapalha a vida da mulher num todo, profissional, conjugal, porque é dificuldade para ter filho, aí não consegue ter filho direito. Dificuldade para ter relação sexual, dor. E no trabalho, as pessoas só conhecem quando é câncer. Porque falar endometriose e que você não está vindo no trabalho porque está com endometriose, ninguém sabe a gravidade e não compreende. tudo Você fala que relacionado tem à um saúde da câncer, mulher. tem um câncer. Então, a doença benigna é uma doença benigna grave, comum, frequente. Mas é uma doença. É uma doença e que a gente até fala que, que o câncer pode matar pela doença. A endometriose mata a mulher em vida. Acaba com a qualidade de vida da mulher. Em termos de dor e não poder engravidar, o que precisa mais Convívio para... social também. O tratamento é só cirúrgico? O único tratamento que tem é cirúrgico? Não, Para essa que não é profunda? não, até na superficial, mas se eu tenho um diagnóstico de profunda, que é mais grave, que a gente até comenta aí no livro, as opções, né, do que ela pode fazer, é claro que uma boa alimentação, isso é importante, uma boa alimentação, que a gente já conhece, saudável, você fazer meditação, diminuir estresse, acupuntura é muito boa para dor, tem uma série de medidas que você pode fazer para melhorar exercício físico fantástico, tudo muito bom. Só que é uma doença ali palpável, que cresce com hormônios da própria mulher, com o estrogênio que é produzido pelo ovário. Então, Acaba na menopausa. praticamente. Então, ela é estimulada Se aguentar, quando você entrar na menopausa, para. É uma questão de resistência. Leda, ainda tem outro problema. Você entra na menopausa, começa com calores, baixa da vontade sexual, osteoporose, aí você quer fazer reposição hormonal, não pode, porque o foco também cresce. É aí que eu queria Então, chegar. você tem que a reposição aguentar. hormonal também alimenta a endometriose. Ela vive do hormônio, do estrogênio. Claro. Ou enquanto você produz... É igual ao humano ou humano. não Exatamente. Então, respondendo a pergunta da Roberta, você pode usar hormônios que combatam esse excesso de estrogênio, diminuindo o estrogênio, ou seja, fazendo com que ela fique numa menopausa transitória, que dá efeitos colaterais, sim, ou você utilizar, por exemplo, uma pílula contraceptiva de uso contínuo sem dar a pausa para menstruar. Não menstruando, você não tem esse refluxo. Então, você pode estabilizar a doença, pode melhorar a dor, mas você não engravida, porque está com a pílula, e você também não diminui o foco, você não consegue resolver o problema. Você Tem atrofia. Ele fica paradinho. O sangue, uma vez depositado ali, ele fica ali. E não cresce se você usar hormônio normalmente. Tá, não cresce, mas também não diminui. Também não diminui. Quando parar, volta a crescer. Marcos, Gente, sabe ser mulher é uma coisa? dureza, né? Mas sabe uma coisa que eu estou percebendo? Por exemplo, está tendo um movimento forte com o feminismo de mulheres que estão parando de tomar pílula anticoncepcional, né? Por conta, enfim, né, dessa carga de hormônios e de ficar o tempo todo submetida a isso. E aí o tratamento seria com a pílula, né? Então, assim, na verdade, a pessoa tem que encontrar outros tratamentos se ela não quer mais ficar tomando hormônio também. Na verdade, esse é um problema, porque a cirurgia pode melhorar muito, claro. Mas melhora muito, Sara. Porque se ela voltar a menstruar, teoricamente, ela pode voltar a fazer focos. Pois é. Mas, na prática, se você retirar todos os focos, você cura, vou botar entre aspas, 80% a 90%. Não volta. Na prática não volta, não precisa operar. Não volta, mas pode continuar depositando sangue ali? Pode, Se ela mas- permanece existindo, Mas não afeta muito. Ela fica sem dor, ela consegue engravidar e não precisa reoperar. Ou seja, houve uma cura clínica, digamos assim. Ela vive bem, ela vive bem. Agora, essa questão da pessoa que não quer usar hormônio complica, ou ela vai operar, ou segue a natureza. O que a natureza quer da mulher?
engravidar, filhos. ter filho. Ela tem relação, não usa pílula, não usa camisinha, porque a camisinha também é Vai artificial. ter bebê. Vai ter bebê. Aí ela não vai menstruar. Ela vai amamentar, não vai menstruar. Quando acabar de amamentar, o que vai acontecer? Engravidar de novo. Ela vai adiar a endometriose. Não, ela nem vai ter. Se ela Nem seguir vai a ter. natureza, se a pessoa for natural, mas natural ao extremo, é aquela... Natural mesmo. É Índia, é o que for. Aquela que você começa a engravidar aos 17, 18 e vai até aos 40 com filho, 8, 10, 12 filhos. Essa não tem endometriose. O problema é você ter uma vida não natural, digamos assim. Você quer ser executiva, ativa, não quer ter 8, 10 filhos, e aí você não menstrua. Aí você menstrua mais do que a natureza quer que você menstrue. Porque a natureza quer que você tenha filhos. Você vai ter Ter 8, filho para 10 evitar a filhos. endometriose não é uma boa opção. Pensa bem, se eu você não- quer ter filho, vai ter 8 é bem por filhos. aí. Você Não vai é bem por sustentar aí. 8 filhos. Vai ser outro problema. Não sei. Você às vai vezes ter que pensar muito, né? Não, mas na prática, Mas se colocar aquelas coisas, como é que chama aqueles adesivos? com implantes, Implante, para não... Até DIU, não? É que o DIU também funciona? o DIU que libera hormônio. Isso é até importante para avisar, porque como a endometriose vem do sangue da menstruação, se você usar o DIU antigo, que é o DIU de cobre, que é mais barato, todo mundo conhece, esse aumenta o fluxo menstrual, aumenta a cólica. Agora, o DIU que libera hormônio, tem um DIU que libera, só tem um no Brasil, que libera hormônio. Ele vai cortando a menstruação, é muito eficaz, melhora a cólica e diminui muito a endometriose. Ou seja, quem não quer ficar tomando pílula e quer um método mais local, com menos efeito colateral, É o DIU. pode tentar o DIU medicado, que a gente chama. Que também só tem um, então deve Melhor ser do que mais sair caro dando que o bebê. outro. 10 vezes mais caro. 10 vezes mais caro que o DIU de cobre. Em termos de... A gente pode falar, então um normal deve ser uns 70, 80 reais, o outro 700, 800. Só que dura 5 anos. Então você também, se você for ver o É custo de uma... investimento. A pílula que vai custar X aí por mês, você vai ver que em 5 anos talvez não seja nenhum absurdo, né? Não precisa sair tendo bebê, né? Toda hora. Não precisa, é uma opção que você tem. Então, Bom. essas naturais aí tem que pelo menos usar alguma coisa. Mas senão- então, na verdade usa. Só que aí é o de conhecimento do corpo, é você Isso, conhecer isso. mais o seu corpo, aí usar métodos. Alternativos à pílula. Exatamente, elas usam, né? Só que a questão é justamente isso, não colocar mais hormônio para dentro. Não, se possível, né, a gente fala, né, porque a endometriose é muito grave. Então, às vezes não é nem opção, porque ela tem que usar hormônio. Mas a gente fala, pílula não é água com açúcar, não. Pílula é Tem um remédio, consequências. hormônio que tem Tem problemas e a doença também. Então, a gente tem que pesar Pesar sempre que o que vale. vai acontecer. E uma vez, bom, aí operou e tal, passou a dor, passa a dor. Se ela voltar, porque deve ter uns 10%, 15% que volta. E quando você faz uma cirurgia adequada, é isso, 10, 15%, ou você mantém hormônio, ou vai reoperar. E no caso, acho que vale a pena comentar, de quem não engravida, a cirurgia aí remédio não adianta, porque cortar a menstruação até impede a gravidez. A cirurgia aumenta bastante a taxa de gravidez e existe a opção, quando você não consegue com a cirurgia, ou em alguns casos até nem faz a cirurgia, que é a fertilização in vitro. Você usa técnicas de reprodução assistida para aumentar a chance dessa mulher engravidar. Certo, vou voltar aí com mais perguntas e o livro está nas melhores casas do ramo? Tá. E até agradecer. A Day Livros é quem fez a editora, então com certeza no site encontra. Tá bom. Temos várias questões aqui da endometriose, histórias, Pessoal. histórias que contei aqui, sabe? Porque são fortes. Tem uma moça, a Luciana, ela está assistindo... Bom, ela foi ao ginecologista, estava sentindo muita dor na penetração, o médico fez uma série de perguntas, afirmou que ela tinha doença, ela ficou estarrecida. Ela tomava um remedinho e ia trabalhar. Não era uma dor incapacitante. Pois após fazer ressonância, o diagnóstico era de aderência reto-vaginal e reto-cervical. Ela vai fazer uma nova ressonância para saber se houve melhora, porque ela está tomando um determinado medicamento que começa com A. Você deve saber Sim, qual é. sim. Ela tem 35 anos, ainda não engravidou, ela espera conseguir em breve engravidar. Endometriose está fora do útero dos ovários. Porque a endometriose, por definição, ela não é uma doença do útero, é o tecido fora do útero. Então, as pessoas às vezes confundem, acham que a endometriose é doença do útero. Basicamente, ele causa porque a menstruação vem dele, mas não é uma doença do útero, o útero está normal. A Geórgia sofreu quase 10 anos até que uma médica diagnosticou e deu um anticoncepcional que mudou a vida dela para melhor.
Endometriose dá fora do período. Tá vendo? Endometriose dá dor fora do período menstrual? Pode. Ela pode passar do período menstrual também. Essa foi também a Luciana. A Sidneia tem dores fortíssimas, mesmo quando não está menstruada. De 0 a 10, ela dá nota 1000 antes de menstruar, porque ela tem uma dor horrível, pernas, abdômen e até no reto. A chance de ser... É grande, praticamente não mas tem outra doença que... com tanta dor, ela tem que procurar um médico tem. urgente. A gente até tenta... Obrigada, Beth, de Fátima Melo. Valeu. Endometriose profunda é a Patrícia Miranda. Ela foi aos poucos chamada de mole, inclusive por médicos. Descobriu com 30 anos, fez 2 cirurgias. Apesar de 5 tentativas de fertilização in vitro, ela não conseguiu engravidar. Por isso que é importante o diagnóstico mais cedo, para Ela acha que a evitar endometriose é uma doença chegar grave. num ponto em que você, às vezes, para reverter é mais difícil, né? Fica difícil. Cada vez mais difícil. Quanto mais grave, mais difícil melhorar a dor, é mais difícil engravidar. Então, acho que a gente pode deixar de recado o seguinte: se você tem uma cólicas fortes todo mês, né? Você Uma tem que dor primeiro incapacitante. consultar o médico, né? Para saber com a sua ginecologista se está tudo bem. Porque às vezes também ela- pode não ser endometriose. Né? Pode não ser, mas para nos alertar, o próprio médico, que é incrível que hoje, uma boa parte das pacientes, quem faz o diagnóstico é ela. Ela vai no ginecologista, por aquilo que pareça, fala, não vou pedir a ressonância, não precisa, aí ela arruma o pedido e vem com uma doença muito extensa, Profunda. desafiando o próprio médico que falou que não... Endometriose profunda. Pois é, se você quiser tirar dúvida, Dr. Marco Aurélio de Oliveira tem até agora um livro. Está aí o título da editora aqui embaixo. Você pode ou resolver na livraria, ou resolver na editora, ou resolver na internet. Isso, é.